Presidente Exalci Lucas, meus queridos colegas, senadores que estão chegando desse longo período de feriado, de carnaval. E hoje, senhor presidente, eu fujo um pouco do meus discursos habituais. Eu quero falar aqui sobre essas declarações de militares que servem ao Planalto e também do próprio presidente, que fez algumas manifestações, que teve grande repercussão nacional. Eu faço um discurso nesse sentido. Ao final, eu conclamo a um bom senso, a uma moderação, que deve ser o basilar de qualquer autoridade, qualquer presidente ou governador, prefeito, no transcorrer do seu mandato. Isto, senhor presidente, foi falado, não pode ser falado. O presidente é presidente e, como tal, deve se comportar. Do presidente tem que irradiar dele propósitos positivos, inspiradores de comportamentos da sociedade, para que o nosso país, que vem se arrastando no lombo das crises, possa ser encaminhado para o lado dos ajustes de suas contas e das reformas estruturantes que são necessárias. Presidente, desafiar o Congresso Nacional e o Poder Judiciário é inconcebível. Usar redes sociais, insuflando a população a comparecer em massa nas ruas, no próximo dia 15 de março, não se pode aceitar. Uma vez que não há motivo significante para esta manifestação. Se for uma jogada de marketing, por certo, terá um fim prejudicial ao país. O presidente precisa esclarecer, sem meios termos, que não apoia a convocação de uma manifestação em sua defesa e contra o Congresso Nacional. Os cidadãos são livres para se manifestarem contra quem bem entenderem, mas um presidente da República, não. Ele não é um cidadão comum e não pode permitir que em seu nome seja usado para alimentar um protesto contra os demais poderes constituídos. Eu não tenho compromisso, senhor presidente, com nenhuma forma de radicalismo. Exausto de ver ao longo da minha vida e da história nosso país patinar em cima de crises. Eu quero votar as reformas para contribuir com o país para que possa, com políticas sérias e necessárias, tomar outro rumo, que não seja o da mediocridade, mas do efetivo desenvolvimento. Eu quero que a classe política dê bons exemplos e abrace grandes causas, deixando o populismo, o imediatismo, o medo de fazer o que deve ser feito de verdade. A manifestação de general, que serve ao Planalto, e as mensagens do presidente vieram da possibilidade ou não, senador Exalci, de se manter ou derrubar o veto à Lei Orçamentária 2020. Olha bem uma coisa dessa. A manutenção do veto, neste momento, vem de encontro a um princípio da precaução, muito usado quando não se conhece ainda as consequências de determinado ato ou de experimento. Consequentemente, eu votarei pela manutenção do veto. Eu votarei pela manutenção do veto do presidente. Mas um ponto ainda polêmico são as emendas de comissão. Estas cabe às lideranças, hoje ou amanhã, negociar limites. Isso é certo. Se for este o motivo de manutenção do veto, com certeza o Congresso estará de acordo e deixar a execução orçamentária com a equipe econômica, como sempre foi.
A economia depende de um fator importante que é a confiança. As opiniões e as palavras de um presidente ou ministro caem como uma bomba no comportamento dos investimentos, principalmente nas oscilações da Bolsa de Valores, e tudo é muito sério. Da minha parte, o presidente pode retirar do ar o seu zap de convocação, porque eu mesmo não concordo em entregar destinos do orçamento da União ao deputado ou senador que venha relatá-lo no ano anterior. Acho muito perigoso. E ao presidente, deve governar o Brasil para 210 milhões de brasileiros, e não para 35 milhões de seguidores em suas redes sociais. É a estes que o presidente jura lealdade, 35 milhões. Embora tenha sido eleito para governar a nação dentro das normas democráticas. Eu não tenho nenhuma saudade da ditadura militar do Brasil. Foi um período tenebroso e que pouca contribuição deixou ao país. E que poderia ser aproveitado para fazer coisas boas, devido ao controle rigoroso que exercia sobre o Congresso e a maioria esmagadora que dispunha no Parlamento. Poderiam ter implantado reformas necessárias naquele período de exceção. Um projeto nacional de educação, como o Chile fez. Modernizar o Estado brasileiro. Simplificar e desburocratizar a vida do empresariado brasileiro e o país preparado para o comércio global. Isso não foi feito. Não foi feito e agora temos que fazer passo a passo, degrau a degrau. Fazem bem o Congresso e o Supremo Tribunal Federal ao se manifestar de modo sereno, mas firme sobre o comportamento do presidente e seus seguidores. Enfim, as reformas dependem muito mais do Congresso do que do governo. Nada pode atrapalhar o ritmo das reformas em tramitação no Congresso Nacional, porque elas são balas de prata que o povo brasileiro põe fé e esperança. E o Congresso Nacional, senhor presidente, tem feito a sua parte. O senhor bem sabe disso. E muito bem feito. E agora, para a superação dessa crise, ou aparente crise, que eu espero, irá com certeza contribuir com a aprovação das reformas que estão em tramitação na Casa. O ministro Paulo Guedes, semana passada, esses últimos dias, tem saído notícias de rodapé, que ele fica ou não fica no governo. Eu recomendo que fique à frente do Ministério da Economia, fortalecendo e conduzindo junto ao Congresso as necessárias reformas, porque sem elas o Brasil não vai resistir e poderá ser, de verdade, como se diz em muitos países da América Latina e da América Central, se não for feito nada pelo país, nós poderemos nos transformar verdadeiramente e, infelizmente, numa república de bananas. Era só isso, senhor presidente. Parabéns, Vossa Excelência. Já convido o senador Marcos Rogério para fazer o seu pronunciamento.